Pode falar. Filmar, pessoal, para depois, posteriormente, se alguém quiser, ou se colocar na internet, até mesmo para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo aqui, melhor ainda. Tá? Você agradeço a presença de vocês. Eu fiz um resumo do processo e principalmente do que o Ministério Público está solicitando e a decisão. Então, assim, eu vou ler um pedaço e vou explicar conforme o meu entendimento. Então, assim, inicialmente o processo ele tem 9 volumes, ou seja, cada volume é um processo só que o volume, cada volume só pode ter 200 folhas. Então, como é um processo longo, foi aumentando 200, então esse processo tem mais de 1.800 folhas, em média. E assim, o que iniciou esse processo? Os Noronhas têm interesse, como todos já sabem, na área. Então, eles abriram um processo requerendo as terras dessa área, falando assim que era de posse deles. Então, foi o que abriu esse processo em 2011. Abriu esse processo porque ele queria as terras. E aí, ele colocou que a prefeitura foi omissa por ter deixado a família dos Oliveiras ter tomado conta. Então, isso foi o início do processo. Aí ele alegou que queria que tirasse a população, porque a área dele, e essa população, ela estava desmatando a Mata Atlântica. O Ministério Público analisou os pedidos. A prefeitura se defendeu falando que não tinha nada a ver com isso, que não era obrigação dela regularizar a área, mas sim entre os os Oliveiras e os Noronhas. Só que o Ministério Público falou assim, não. A prefeitura foi omissa, ela faz parte sim do processo, juntamente quem entrou com a ação, que foi os Noronhas, virou réu. Ou seja, por que eles deixaram também tomar conta? Por que eles na época deixaram? Por quê? Porque estava sozinha a área, e aí foi ocupada. Então foi culpa dos Noronhas também. Então eles não aceitaram o pedido, falando que os Noronhas não tem nada a ver. Então os Noronhas, os Oliveiras e a prefeitura foi considerada culpada por essa área não estar regularizada. Então ele colocou assim que a implantação de loteamento clandestino foi culpa dos 3. E principalmente porque teve um aterro dos cursos de água nessa região, ou seja, jogaram terra em cima da lagoa. Então foi o que mais chamou a atenção, que eu acredito que foi essa área aqui, que tinha uma lagoa e jogaram terra. E aí o Ministério Público, ele falou assim que com isso, com a omissão da Prefeitura Municipal de Guarulhos, por ter deixado, porque a prefeitura sabia, mas por falar é área particular, então deixa jogar, eu não tenho nada a ver com isso. Só que não, a partir do momento que mexe com o meio ambiente, a prefeitura tem culpa sim por ter deixado. Então, primeiramente o município alegou que não tinha nada a ver com isso, só que o Ministério Público falou, não, você vai ter culpa sim, as pessoas que moram têm direito à propriedade, porém não é absoluto. Ou seja, a partir do momento que ela mexe com o meio ambiente, o direito de propriedade dela não é absoluto. Porque com o direito de propriedade você tem os direitos e os deveres. Então você pode entrar sim, mas você tem que cuidar do meio ambiente. A partir do momento que os moradores entram e não cuidam do meio ambiente, então ele também é culpado. E é isso que ele está alegando, que tem direito à propriedade, só que a família dos Oliveiras alegou assim, ó, esse caso faz muito tempo, então prescreve, ou seja, passou muito tempo, acabou. Só que o Ministério Público alegou assim, ó, vocês ocuparam, não prescreve, porque cada vez que vocês desmatam, o processo continua. Vocês estão
desmatando, então o processo continua, então não prescreve. E aí, o que a gente está tentando alegar? A gente fez esse levantamento das áreas porque a gente quer que eles façam um projeto de recuperação do meio ambiente, sim, que o nosso direito de propriedade seja preservado e esse projeto interfira o menos possível nos moradores que eles já estão locados aqui. Querendo ou não, já tem muitos anos, já construímos uma vida aqui. Então a gente quer que eles façam um projeto para recuperar o meio ambiente. Nós, moradores, não podemos mais deixar ninguém mexer aqui, porque cada vez que mexe nessa área, esse processo não acaba. Cada vez, o Ministério Público falou, cada vez que vocês mexerem nessa área ambiental, o processo vai continuar. Então vocês querem, então a gente está pedindo o quê? Que seja feito um projeto de recuperação do meio ambiente sem mexer nas casas, interferir o menos possível. E é isso que a gente está solicitando. Só que o que acontece? Por que puxaram o SAI? Que não queriam tirar a gente, sabe por quê? Porque esse processo ele foi julgado em 2012. 2012. Se o SAI, nesse projeto, o Ministério Público solicitou que não fosse mais poluídas nascentes de água. E se alguém aqui os vários moradores, porque na época queriam o SAI. Então o que aconteceu? Se o Ministério Público recebesse em 2015 uma denúncia falando que a nascente que estava sendo contaminada por causa que não tinha esgoto, a prefeitura ia pagar multa. Por isso que a prefeitura rapidamente, quando um ou outro começou a se manifestar, puxou rapidamente o SAI. Porque falou assim, se o Ministério Público fica sabendo que em 2012 ele mandou recuperar a área e eu não estou fazendo nada, então o que vai acontecer? Eu vou levar a multa. Então por isso que eles trouxeram rapidamente. Só que eles trouxeram até certa parte que foi a solicitação. Como eles viram? Na época eu passei alguns telefones, falei, pessoal, vamos começar a ligar. Vamos começar a ligar e falar que não é só até tal região, que é para puxar mais. Alguns moradores, por isso que a união faz a força, alguns moradores começaram a ligar, tanto que a mulher não aguentava mais. Aí o que ela fez? Bom, se essa população ir lá no Ministério Público e falar que a prefeitura tá omissa e tá deixando contaminar com as fossas, então a gente vai levar a multa, porque isso já era para estar regularizado desde 2012, que foi a sentença. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Depois... Só para gente aqui não ficar em... Senão daí começa a contar a história aqui. Mas essa é a intenção é contar a história. Entender aqui só, porque senão daí a gente... Não, pode falar. Esse TAC, quem vai ser responsabilizado? Quem está pedindo? O Ministério Público tem algum posicionamento? Se é Oliveiras, se é Noronha ou é moradora que vai se comprometer com o TAC? O processo de 2007, o que foi manifestado foi o de 2012. E o de 2007, quem foi que moveu e depois virou réu? Assim, os três são réus. Os Oliveiras são réus porque se apropriou e tem posse e está morando aqui. Então, a partir do momento que a gente tem posse, a gente tem, que nem eu falei, obrigações e deveres. Então, eles sim têm que arcar também. Os Noronhas também, porque inicialmente eles alegaram que a área era deles e deixou ser ocupada. E a prefeitura, por quê? Porque foi omissa e não regularizou na época certa. Isso. E a gente, eles falaram assim, o meio ambiente tem direito sim, a Mata Atlântica é preservada, tem que ser preservada. Porém, tem que ter um balanceamento, a gente não pode, isso foi o entendimento do Ministério Público, a gente não pode, primeiramente, ir lá ajudar o meio ambiente e ter um peso na balança menor para a população. Então a prefeitura tem que fazer um projeto para equilibrar os dois. Só que se os moradores não ir lá e cobrar a
prefeitura, ela vai fazer o que achar melhor. Entendeu? E é por isso que a gente tá entrando na prefeitura. Você é réu, você tem que regularizar, mas não é da sua forma. Porque o Ministério Público deixou um certo entendimento que tem que ter esse equilíbrio entre as partes, entendeu? E é aí que a gente entra e fala à prefeitura, você tem que fazer sim, mas pra você regularizar, você tem que ter um equilíbrio. O meio ambiente, você não simplesmente pode ir lá e pôr o meio ambiente lá em cima e a prefeitura e a população aqui embaixo. E é onde que a gente entra e fala, cadê o projeto que equilibra os dois? Cadê? Porque eles simplesmente vieram aqui, pediram para desocupar, porque acharam que essa é a melhor forma, e a gente entrando, a gente vai forçar eles a tomar um posicionamento melhor. Falar, ó, os moradores não estão satisfeitos com isso. Cadê o equilíbrio? Cadê o direito da propriedade? Não é absoluto, ou seja, a partir do momento que a gente desmata, a gente também tem que ter essa consciência, que se a gente desmatar, a gente não tá fazendo a nossa parte. A gente vai sofrer consequências. Você é doutora, né? Não. Não, eu sou moradora dessa Você é moradora? casa. Eu sou moradora ali. Eu vou te dar só mais uma aqui, porque você está quando o Ministério Público se manifestou, ele está sentado lá atrás de uma cadeira. Os três réus têm conhecimento. O Oliveira conhece muito bem a área, o Noronha conhece a área, e nós somos os leigos da história, que somos moradores mal prejudicados. De que bico até que bico que está nos autos? O que eles pedem, Ministério Público? Só para a gente entender que O aonde está o Ministério cinturão verde. Público solicitou que seja que tirem as casas, porém, que tirem, ele pediu. O Ministério Cinturão Verde, Público... só pra gente entender que nós moradores, que o Cinturão Verde, pra quem é aqui no plano diretor, eu participei. Aí eu conheço um pouco da história aí do meio ambiente. O Ministério Público solicitou que houvesse a desapropriação, sim, porém, houvesse a desapropriação a partir do momento que comprovasse que aquela casa está prejudicando a mata e assim, que houvesse alguma coisa, uma perícia, um projeto, falasse, ó, a gente tentou recuperar e aquela casa realmente está atrapalhando. Aí sim, aí houvesse a desapropriação e a indenização. Só que fosse aquela coisa certa. Ó, realmente tá aqui o projeto, essa casa realmente tá em local proibido, então nesse caso tem que sair. Só que a gente tá pedindo o quê? Que seja se tiver, e provavelmente tem umas casas, só que é a minoria. Não é todo mundo, entendeu? É isso que, se tiver que sair, que saia, mas que tenha um projeto que comprove, uma perícia comprove que não tem outra alternativa. Entendeu? Ó, tem que sair sim. Provavelmente tem casas que não tem jeito, que vai ter que sair. Só que a gente quer que comprove. Ó, eu quero que mostre que aqui tem algum rio, alguma lagoa, que qualquer outro projeto não seja o suficiente e que realmente tem que derrubar minha casa. E outra, a gente já tá consolidado aqui. Ou seja, essas casas, querendo ou não, já desmatou. Que diferença vai fazer tirar agora? Eles têm que ir atrás aonde que ainda tá preservado. Entendeu? É isso que a gente tá lutando. Só que para comprovar que a gente é uma população consolidada, ou seja, já está morando aqui há muito tempo, que que se tirar vai influenciar, vai querendo ou não ajudar o meio ambiente, só que vai fazer assim com a população. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se unir, trazer os documentos e falar, ó, eu já moro aqui há tanto tempo, me tirar daqui vai prejudicar. A prefeitura é réu, ela tem que indenizar. Por quê? Porque é solidária. Se os Alonso ou Noronhas não tem condição, se os Alonso sair também vai perder a casa, os Oliveiras também vão perder a casa, eles não vão ser indenizados, então eles vão perder mais que a gente. Por quê? Porque é solidária. A prefeitura, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que indenizar e depois ela
ela cobrar deles e não a gente. Porque a prefeitura que tem condição de indenizar a gente, ela que depois se vire pra, com os demais, que é o Noronha e o... Isso, depois eles vão se entender. Não cabe a gente ir lá e cobrar eles, não. Isso só traz conflito. A gente tem que ir na prefeitura. E a gente, o quê? Com esse processo a gente vai estar dando voz. Ou seja, eles não podem fazer o que quiser. Eles têm que ouvir os moradores. Eles têm que interferir o menos possível na gente. E é por isso que a gente fez essa... Se juntou, porque faz a força. O SAI veio por quê? Por interesse. Porque se não viesse, eles iam levar multa. Se alguém fosse lá falar só, eles estão omissos. Teve a decisão em 2012 para parar de contaminar e continua contaminando. Por quê? Porque eles têm que ter projeto de infraestrutura pra gente. Porque como que eles não querem que contamine? E não é tirando que a gente vai conseguir. Sabe? Então é por isso que a gente tá fazendo isso. Juntando pra mostrar que o quê? Que a gente tem voz. Que a gente tem voz. Eu sou moradora aqui. Eu moro aqui. Eu não quero sair também da minha casa. Porque vai mexer com a estrutura familiar. Principalmente quem ainda não tem pra onde ir. E outra, se mexer vai ter que indenizar. Só que será que é a indenização que realmente vale? Porque a gente fez melhorias na casa. Então a melhor forma agora é evitar que saia. E se sair, que seja indenizado pela prefeitura, primeiramente, porque é direito. O Ministério Público falou indenização antes para sair. Período adequado para a gente se organizar. E outra, moradores, não, a gente não deixar mais desmatar. Porque cada vez que desmata, o processo continua. Não, do chão não. O processo continua. Então, assim, teve o SAI? Teve. Só que a qualquer momento eles podem tirar, porque eles falam, ó, o SAI foi momentâneo para não sujar. Então, mas fizeram tudo aquilo para montar. Eles podem tirar se não sai ou não. Porque eles só fizeram para não levar uma multa. É momentâneo. Só que a gente tem que alegar porque somos consolidados. Já estamos bastante tempo. Para isso eu preciso da colaboração de vocês. Tragam um documento, tragam o RG, CPF para eles irem lá e a prefeitura ser forçada a fazer um projeto que a gente quer. Senão eles vão tomar decisão para regularizar da forma que eles quiserem. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Esse documento que a gente vai ver contigo aqui, ele tem na prefeitura de cada alguns moradores se juntou e foi na Defensoria Pública. Por quê? Porque muitos aqui, eu também sou uma delas, não tem condição para pagar um advogado que cobre, sei lá, falou. Então a gente foi na Defensoria Pública, eles alocaram 2 advogadas para entrar e a gente tem que ficar em cima das advogadas para elas comprarem a nossa ideia. Ou seja, porque todo mundo já está conformado, a gente vai sair pronto, mas não é isso. Decisão é uma questão de interpretação. Lá dá pra tirar? Tá. Eu não vou negar, só que ele falou determinantemente. Ou seja, que uma palavrinha pequenininha no meio de várias. Determinantemente, que não tenha outra alternativa. Que não tenha outra alternativa. Então como que a prefeitura vem e tira? E a outra alternativa? O Rodoanal não foi desmatado metade da Mata Atlântica, 47 mil metros? E aí? Eles fizeram um projeto que se comprometeram a preservar outras áreas. Por que aqui tem que ser diferente? Cadê o direito de igualdade? Então, é isso que a gente quer cobrar a prefeitura, que tenha um projeto que, se for necessário realmente tirar, que comprove. Ó, realmente não tem outra alternativa. Mas não tirar todo mundo. E é isso. Por isso que a gente tá entrando na Defensoria Pública. Eles falaram, se você se reunir e comprovar que os moradores estão morando com
consolidados há 30, 20, 1 ano, 2 anos. Lá, então você